E aí, qual é o seu dia D? Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Imigrar, o maior podcast sobre imigração do planeta Terra. Aqui você vai encontrar, como sempre, uma bela história de um belo imigrante. E hoje não vai ser diferente e eu recomendo que você fique aqui até o último segundo, porque a história de hoje vai surpreender você. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, quero agradecer a Faça Seu Visto, que tem apoiado o canal e ajudado centenas de milhares de famílias a imigrar por todo esse globo terrestre. Também agradecer a Dual Media, uma empresa de tecnologia na área de vídeo, filmagem, e inclusive esse podcast aqui que nós estamos é da Dual Media, as informações estão aí embaixo do vídeo. Se você está em Orlando, na região aqui da Flórida, chama eles. Vem gravar seu podcast aqui, a estrutura está pronta, tecnologia de ponta, você não vai se arrepender. E também a Concierge, Comece Aqui USA, que tem ajudado milhares de famílias a se estabelecer, a começar a vida aqui nos Estados Unidos, especificamente na Flórida. Bora lá então, é isso que nós vamos fazer e sem mais delongas, como diria meu avô, vamos começar apresentando esse casal maravilhoso que eu tive o privilégio de conhecer um pouco da história. Eu quero apresentar a vocês a Mauri e a Grace e a minha excelentíssima esposa também está aqui com a gente. Dá um oi aí, Jane. Olá, pessoal, por aqui para mais um episódio com um excelente conteúdo de qualidade. Gente, vamos lá. Sem mais delongas, a Mauri, Grace, a noite, o dia, a tarde é com vocês. Eu não sei quando que eles vão estar assistindo. Então, vai lá. Quem são vocês? Se apresenta para a nossa audiência, Mauri. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Jane. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Privilégio meu. O privilégio, na verdade, de conhecer vocês foi nosso. Muito obrigado por receber a gente, por abrir essa oportunidade para a gente dividir um pouquinho da nossa história com esse público bacana e talvez até inspirá-los para que tomem a decisão de que não é fácil, mas com a mentalidade correta funciona. Ótimo. Obrigada, um prazer enorme estar aqui. A gente está muito, muito feliz de participar dessa conversa e dividir um pouco da nossa história. Bem-vinda, Grace. Quem são vocês? Bom, eu sou a Mauri, a gente tá aqui nos Estados Unidos desde 2008. A gente vai falar um pouquinho dessa transição. Eu sou um executivo da área de marketing, comecei minha carreira no Brasil, já aqui nos Estados Unidos solidifiquei essa carreira. Hoje sou responsável pela área de e-commerce e Amazon da Advantage Solutions, uma das maiores agências dos Estados Unidos. E aí a gente tem alguns empreendimentos separados que a gente pode falar um pouquinho, até para devolver um pouco para a comunidade brasileira. E temos 2 filhos, Nicolas de 11 anos e Samantha de 7. Que legal. E essa é a minha esposa maravilhosa aí, que sempre apoiou as decisões mais difíceis e mais inesperadas desse processo. Pois é, a Mauri e eu, a gente já está casado há 20 anos, vai fazer 21 agora. Então, nessa jornada, juntos, nesse tempo, a maior parte da nossa vida de casados agora já é morando fora, já é como imigrante, já é vivenciando Legal. tudo, né? Diferente daquilo que a gente cresceu, do nosso conceito, né? De infância. E como ele falou, a gente tem 2 filhos, um menino e uma menina, e agora com um cachorrinho também. Então, acho que é isso. Eu me formei em administração no Brasil. Comecei na área financeira. Depois, aqui nos Estados Unidos, eu decidi mudar de área. E aí, voltei para a faculdade. Fiz uma faculdade de psicologia em São Francisco. Que legal. E aí, mudei da área de finanças para a área de RH. Que fantástico. Se reinventou. Sim, sim.
Sempre, né? Sempre. Se reinventando quando muda para cá, se reinventando quando já tá aqui. Sim. E sempre se reinventando. Acho que é um ciclo, né? É, a gente vai mudando, fantástico. tudo vai mudando, né? As coisas que a gente gosta, as coisas que a Sim. gente quer. Sim. E por aí vai. Mas espera aí que nós vamos chegar aí. Você já Yes. está muito longe. A ideia é a gente inspirar todos os nossos telespectadores, ouvintes. A gente está com o podcast em todas as plataformas. E a ideia é tirar de vocês aquele desejo daquele imigrante. Não esse a hoje, de 16 anos de América, estabelecido, com uma carreira brilhante, por mérito, com certeza, de vocês, esforço e trabalho, mas extrair do Amaury e da Grace aquele sentimento de vocês lá atrás. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Amaury, depois a Jane vai seguir com a Grace, é: Amaury, na tua trajetória, na tua história, na tua vida, qual foi o seu dia D? Aquele dia que você falou, começou aqui. Essa é uma pergunta muito interessante. Eu sou uma pessoa que acredito muito em intuição. Legal. E como eu venho de uma família muito simples, a ambição nunca foi muito parte de mim crescendo. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu viajei de avião eu já tinha 24 anos. Uau. Assim, uma família muito simples. Então sempre batalhando muito. Da onde você era? Eu nasci em Itatuba, Embu das Artes, em São Paulo. Legal, É. conheço. Show. Uma cidade muito pequenininha. Embu em si tem 250 mil habitantes. Legal. Itatuba era um pedacinho pequenininho. Então vem de um início muito, muito simples. Enfim, depois a gente pode falar um pouquinho mais dessa parte. Mas logo depois que a gente casou, a gente teve a oportunidade de, por volta de 2007, a gente teve a oportunidade de vir para os Estados Unidos. Foi minha primeira viagem para os Estados Unidos. Tá. Foi uma surpresa, ela organizou aí uma viagem para o Havaí. Uau, Foi que muito surpresa, bacana. hein? Uau, hein? Começou em grande estilo. Fica a dica para as esposas. Contando os, Milhagem, contando os milhagem. trocadinhos ali, mas Legal, fomos lá. isso aí, visão. Mas interessante que na volta, ela já tinha ido a Nova York quando era jovem, Tá. mas na volta nós paramos 2 dias em Nova York para que eu pudesse conhecer. Legal. Foi aquele overlay. E andando pelas ruas de Nova York, me chega a arrepiar, me deu um sentimento Uau. que não foi consciente de quase que uma voz dizendo: eu quero morar aqui. Isso aqui sente como casa, como residência. Ah. Eu me sinto bem aqui. E isso passou. Passou, a gente estava com uma vida começando a engrenar no Brasil, tinha casado há 2 anos, estava engrenando na vida profissional. E então, 1 ano e meio depois, acabou vindo o convite oficial e onde os pontos se conectaram. Para mim, o dia D foi naquela viagem. E aí, Uma viagem de passeio a Nova York. que é onde veio o anseio, que depois se materializou 1 ano e meio depois. Fantástico. 2007, legal. 2008. 2007 vocês casaram, né? 2004 nós sim. casamos, 2007 nós tivemos a viagem para o Havaí de férias, Legal. e na volta teve aquele anseio, e aí em meados de 2008, 1º de junho de 2008, nós estávamos colocando o pé nos Estados Ai, Unidos. que legal. Antes da Jane fazer aqui essa pergunta, pode ficar até aqui no plano geral, porque eu gostaria de trazer algo para vocês. Nós já estamos falando isso já em alguns episódios. É muito importante o dia D, né? O dia D é aquele dia que você sente o chamado, né? Eu falo que é a vocação, né? Você sentiu aquele algo que moveu você. Mas o Amaury trouxe aqui uma informação que é muito válida e você precisa levar isso em consideração. Ele sentiu ali o chamado dele, ele falou, é isso que eu quero, que ele falou que o corpo dele reagiu. Só que em um prazo determinado, eles provavelmente criaram o plano estratégico, e ele vai falar um pouco sobre o que aconteceu nisso, mas em um tempo determinado ele estava realizando aquilo. Então é muito importante você ter o seu dia D e você ter uma data, ter um planejamento para você começar Agir. a viver isso. Vai lá, Jane. Grace, comigo não foi no mesmo dia que o Alexandre. Ele teve o dia D dele e eu tive o meu 6 meses depois. Como foi com você?
Então, é bem interessante, porque quando a Mauri teve esse momento, eu lembro muito bem, ele comentando comigo sobre esse sentimento, só que a gente não tinha nada, nenhum plano, a gente não tinha esse plano, Aham. não tinha Estratégico plano, algum. né? Tinha só uma ideia, uma intuição, uma sonho. vontade, um sonho, e aí quando a gente voltou para o Brasil, tá, e agora? Como que a gente faz, como que a gente move, né, de uma idealização, de um sonho, Sim. para uma realidade. E aí as coisas foram acontecendo. Para mim, o dia D, eu sou muito pragmática. Aham. Então, o dia D para mim foi quando daí ele recebeu a oferta através da empresa e aí ele chegou em casa e virou e falou assim: "Olha só, tem essa oferta, só que assim, não é uma coisa assim chique de expatriado que vai com tudo pago, que não sei o quê, e depois Casa mobiliada. não é carro isso. Sua oficial. camisa. não é nada disso não, entendeu? É uma passagem de ida sem volta. Uau, Eu lembro até Uau. hoje. Ele falou exatamente assim pra mim. coragem. Então, assim, é uma passagem de ida, não tem volta. Você tá certa disso? É isso que a gente vai fazer? Porque, assim, a gente pode dar pra trás. Tipo assim, tá agora pra gente sim. decidir. A gente Sim. negociou tudo, mas não assinei nada. É agora ou nunca, né? E aí eu comecei a pensar aquele monte de coisas, né? Porque, assim, a gente estava casado, mas não tinha filho ainda. Queria ter filho. E eu já comecei a pensar, gente, mas como que é médico lá? E onde que eu vou achar medicamento? E como que eu vou fazer as coisas? E, Plano de peraí, saúde. e ele? Ele vai trabalhar, mas e eu? O que eu vou O fazer? que eu vou fazer? Boa Entendeu? pergunta, né? E aí estavam os dois trabalhando super bem, cada um no seu trabalho, eu estava super bem. Então, assim, foi aquele turbilhão de coisas pensando que. E aquilo fixou muito na minha cabeça. É uma coisa de ida, não tem volta. Aí acho que ele percebeu que ele me assustou um pouco, né? Ele falou assim: não, mas em qualquer momento, se a gente quiser, a gente pode voltar. Mas assim, eu preciso que você Ufa, entenda. não vou queimar a ponte, mas... Que assim, não é uma coisa temporária, né? Uhum. Então, para mim, o dia D, acho que foi quando veio isso tudo à tona, quando tudo se materializou, realidade. a realidade. Você E aí, decidiu. agora, pensar nessa realidade e pensar em tudo aquilo que era desconhecido e como que isso ia acontecer. E desse dia, desse ponto, até vocês pisarem aqui, quanto tempo foi? Dele eu sei que foi quase 1 ano e meio. E quando você decidiu Quando ali, quando recebeu a você oferta. recebeu? Foi 1 ou 2 meses. É o tempo do visto. Foi Ai, só foi o tempo rápido. do visto, porque aí depois disso, aí a gente já começou a ver para vender. Vender não, a gente deixou o nosso. A gente deixou o apartamento, a gente estava num processo, porque a gente tinha um apartamento, a gente tinha vendido um apartamento, comprado outro e ia mudar. Tá. Só que aí nesse meio Nossa, essa é uma termo, história. ele conseguiu isso daí. Então aí, como a gente já tinha vendido, a gente já saiu do apartamento, Sim. alugamos um flat Pra ficar até... para você ficar até sair. Aí o apartamento novo, a gente ia reformar, não reformou. Uau, mudou tudo. Aí alugamos e deixamos alugado lá e depois acabamos vendendo. Acho que foi alguma coisa assim. É. E, enfim, foi rápido. Foi muito rápido. 2 meses já estava tudo. Tudo, mas foi assim, só o tempo do visto. Foi aquela É. coisa assim, não pensa. Porque se você pensar... Só vai. Só Só vai. vai. Se Tem época da vida entrega, que é se isso, né? entrega. É verdade. Entendeu? Porque já vinha por uns 2 ou 3 meses, a gente começou a negociar, né? Porque o que acontece? Desde dessa intuição que eu tive, tudo começou a se encaminhar, né? O trabalho começou a se encaminhar, eu estava responsável pela América Latina, na Nokia, e aí eu já estava dando resultado, e aí trabalhando com o grupo global de Nova York, e aí já comecei a me aproximar, então as coisas foram se materializando, Sim. mas quando veio a proposta falando, tá bom, então vamos, aí que é o ponto que a Grace está falando, que caiu a Uau. ficha. E aí a gente começou a ligar para pessoas aqui, para tentar se aproximar, entender um pouquinho Sim. da experiência deles, o que nos ajudou muito. Então, isso aqui Legal. que vocês estão fazendo é muito bacana, porque a gente passou por isso. Foi um auxílio muito grande poder ter a experiência de outros brasileiros Sim. que já estavam aqui, para que a gente pudesse tomar a nossa decisão. Sim. Porque, como ela falou, a gente estava se preparando para ter filhos. Uhum. Então, assim, aí para tudo. Lá a gente tinha as 2 famílias, aqui não tinha ninguém. Rede de apoio, né? Sim. Bem grande. E eu lembro até hoje, a gente ligou para esse casal em Nova York.
o Ricardo e Milena. A gente ligou para eles, foram conhecidos, a gente perguntava assim, mas vem cá, quando você aluga o apartamento, mas já vem com geladeira, fogão? Aí eles falaram assim, não, já, você não tem que comprar nada. Que no Brasil não é comum, não é né? comum, vem É tudo verdade. sem nada. Então, É. assim, o básico a gente não tinha ideia. Era Sim. um conceito, assim, A gente muito... tá falando de 2008, é isso? 2008. Legal. Então, assim, era um conceito muito distante. E naquela época, a sensação que eu tenho é que não tinham tantas pessoas migrando. Porque não tinha a tecnologia que tem hoje também, né? Então, se a gente assim, tivesse acesso a um imagina. podcast como Sim. esse, por exemplo, Isso aqui teria é sido muito mais Isso fácil. aqui é uma mentoria gratuita. Exatamente. É absurdo. É. Verdade. E aí essa conexão com essas pessoas trouxe para vocês um horizonte, né? Uma direção e um caminho. Sem dúvida, contribuiu muito para a decisão de virmos para cá, porque a mudança cultural era muito grande. Sim. E depois a gente vai falar um pouquinho de como que a gente quer retribuir. Na época, a Nokia estava muito bem. Tá. Em 2008, ela tinha 42% de market share global, ainda estava muito bem. E a forma como a gente veio para cá foi muito agraciada, porque a gente veio com todo um programa de relocação, não era expatriado, Sim. mas teve um programa de relocação absurdo, que hoje a gente não vê. Não, Treinamento de cross-cultural training Legal. para as diferenças básicas. A gente chegou aqui com conta bancária aberta, cartão de crédito disponível. A gente podia ter comprado o carro de lá. Então, assim, a estrutura que a gente veio, hoje, quando a gente olha, a gente é muito... Nossa, Muito. chega a arrepiar Sim. da gratidão que a gente tem. É isso aí. Porque hoje a gente vendo Dificuldade. a dificuldade que é mesmo para quem tem uma vida estabelecida e vende as empresas no Brasil e vem com dinheiro, não é só o dinheiro. Sim. As barreiras Sim. foram azeitadas para a gente no processo. Mas conversar com as pessoas ajudou muito no processo. Eu vou afirmar sempre, gente. Esteja no ambiente certo, se conecte com pessoas certas, sente em mesas certas, se aconselhe com pessoas que viveram o processo. Não, eu faço uma piada, né? Nunca aceite conselho de casamento quem é divorciado. Nunca vá pedir conselho sobre casamento para quem se divorciou, gente. Ele tem zero moral para te falar. Agora, se você quer pedir conselho sobre imigração, vá pedir primeiro para quem já viveu isso. Depois, essa pessoa ela vai te dar direcionamento sobre o que você pode fazer. Pega aqui o exemplo do Amaury. Ele já era um executivo, ele já tinha o trabalho dele, e ele, de alguma forma, que não é tanto o intuito do canal, ele se conectou com uma possibilidade. Mas tudo nasceu de uma decisão. Por isso que eu bato na tecla do ponto do dia D. Porque o que acontece? Quando eu tenho o dia D, Amaury, eu creio muito nisso. Quando eu declaro, eu decreto, eu vou viver isso, eu vou fazer isso acontecer, tudo no universo, né? Se alinha. São ondas, né? É vibração, a gente sabe disso. E tudo isso começa a se movimentar no espiritual, no mundo que a gente não vê. E a cada palavra lançada, essa palavra ela nunca vai voltar vazia, ela vai encontrar um destino. Então, a gente viveu isso, eu ainda vou entrevistar minha filha e meu genro aqui, a mudança deles foi muito rápida também, por quê? Por causa do poder da palavra, da Alemanha para cá eles vieram. Então, você vê o Amaury, ele começou a falar, proferir, profetizar isso, e isso começou a gerar o quê? Uma conexão interna na própria empresa. Então, o que você está fazendo? Qual é a palavra que está saindo da sua boca? Você está falando que vai dar certo ou que É muito difícil. é muito difícil? Isso vai ditar o resultado e o sucesso do seu processo. É fato. Eu costumo brincar que a energia e a força que você gasta para falar que vai dar errado é a mesma que vai usar para falar que vai dar certo. A escolha é sua. De qualquer forma, você está certo, né? De qualquer forma, você está certo. Você falou tudo. Vamos lá. 16 anos de América. Qual foi o pior dia da sua vida nos Estados Unidos, Amaury? Fui fundo agora, hein? Muito fácil. Então vai. Muito fácil. Fácil. Muito Fala. fácil. Foi o dia que nós recebemos a notícia de que a Nokia estava fechando o escritório nos Estados Unidos. Uau. Por que foi o pior dia? Foi assustador.
Porque nós estávamos aqui, isso foi mais ou menos em 2011, foi no início de 2011. Tá. Nós já estávamos nos Estados Unidos, em Nova York, desde 2008. Já estávamos nos ambientando, já tínhamos começado a entender um pouquinho a questão dos planos de saúde, já estávamos retomando os planos de crescer a família. Estávamos muito emocionados e animados com o conceito de que a gente tinha acabado de comprar a nossa primeira casa nos Estados Unidos. Uau. Fantástico. E no dia do fechamento, na semana do acho que foi na fechamento, semana. Closing da do casa? closing da casa, Ah. a gente recebe a informação de que a Nokia vai fechar o escritório. Uau. E Só que nessa... naquele dia, só para atualizar, Aham. a gente veio com o trabalho dele, né? Sim. E aí, por um ano, eu fiquei aí tentando me achar. A gente Sim. veio na crise de 2008, né? Sim. Na bolha. Pior época. E aí, depois eu consegui um trabalho também na Nokia. Então, Uau. Os dois. Então eram os dois. quando a Nokia decidiu fechar, não era só ele perdendo o emprego, mas eram os dois perdendo o emprego. 100% da fonte de renda zerada. 100% zerado. E a gente E não aí, tinha assim, reserva. A gente estava ainda no apartamento alugado, se preparando para mudar para Pra nossa casa. casa, que ia ser a nossa primeira casa aqui. E aí a gente descobriu que os dois iam perder o emprego ao mesmo tempo. E assim, Como que foi isso? Fala aí. foi um recomeço, Aham. foi tudo de novo, porque a gente tinha colocado todas as reservas que a gente conseguiu juntar, desde o que a gente vendeu no Brasil e o que a gente levantou aqui, na entrada da casa. E a gente estava assinando um contrato de 30 anos. De financiamento. Porque no né? Brasil, a gente tinha experiência de comprar à vista. Sim. Sim. Então, assim, foi o primeiro financiamento. Então, aquela sensação foi como um recomeço. E agora, o que a gente faz? Como a gente estava muito bem posicionado, para piorar, Uhum. né, o lado bom foi que, para piorar, a gente tinha pego o Green Card Aham. através da Nokia um ano antes. E então a decisão era, nós fomos convidados para ir para a Europa. Eu fui convidado, eu fui um dos poucos do time que foi convidado para ir para a Europa. Então eu podia escolher ou Londres ou Finlândia. E aí a decisão foi o que a gente faz com a casa, porque a gente fica nos Estados Unidos e mantém o Green Card e tenta achar um emprego novo, um trabalho novo, ou a gente vai para a Europa e corre o risco de perder o Green Card. Sim. Então, a decisão foi, de novo, né, aquele turbilhão de emoções, e a gente começa a procurar trabalho, e a gente estava muito bem posicionado, então a renda já não ia ser a mesma Sim. Você ia ter na que região que a gente dar uma estava. descida. Em épocas de crise ainda. Era época de crise, foi logo depois Tava da crise. voltando da bolha, da né? bolha. imobiliária. Uhum. E então, de novo, aquela fé de que, assim, vai dar certo. Yes. Calma que vai dar Veio certo. novamente. Não acelera. A gente até eu quase aceitei uma proposta de trabalho para ganhar quase a metade na época, para ficar aqui. E nesse ponto, acho que a gente se diverge, mas se complementa e no bom sentido, porque ele consegue parar e, não, pera, calma, vamos analisar a situação. Eu já sou mais desesperada. Pega o que tem e Não, vamos. pega, vai logo, vamos, que não resolver. sei o quê, o desespero. Aham. E é o que você falou, quando você manifesta, Sim. as coisas acontecem. Sim, sim. E então, aí, alguns meses depois, a gente acabou mudando para casa, porque tinha um prazo para fechar o escritório, não foi imediato. Né? E você vê que interessante, olha, quando você acredita, chega a arrepiar, né? A gente acabou conseguindo um convite para ir para o Vale do Silício, Uau, que fantástico. para ir para uma startup no Vale do Que Silício, fantástico. através de relacionamento. Uau. Foi um grupo que eu sou muito grato a várias pessoas, começando pela família, mas a várias pessoas que acompanharam o nosso crescimento. E esse grupo de amigos que a gente trabalhou juntos por vários anos, nos estendeu uma oferta para ir para o Vale do Silício. E mais do que isso, não só a gente teve a oportunidade de ter essa experiência de 13 anos no Vale do Silício, Uau. mas também que a casa que a gente tinha acabado de comprar na crise, né? Quando estava Sim. voltando da crise, olha que interessante. A gente colocou a casa no mercado e a família que também estava interessada na casa, quando nós compramos,
ainda estava buscando Uau. uma oportunidade Olha! e acabou comprando a nossa casa. Que Uau. fantástico. Como Deus faz as coisas, né? É impressionante. Como tudo acontece, Como tudo né? alinhado. acontece, Impressionante. E aí ele conseguiu esse trabalho no Vale do Silício. Eu realmente perdi o meu trabalho na Nokia. Nokia. E aí eu falei assim, tá, e agora de novo, né? Porque quando a gente Vou saiu do recomeçar. Brasil, eu pedi demissão Sim. e fui com ele, né? Mas fiquei aí 1 ano sem trabalhar, buscando no meio da crise imobiliária. E aí depois eu me vi de novo na mesma situação, né? Falei assim, bom, De agora se redescobrir saindo novamente. de Nova York, de Connecticut, para ir para Califórnia, e aí não tenho trabalho. E aí foi quando eu decidi mudar da área de finanças para a área de RH e fazer de novo a faculdade. E aí correr atrás Na Califórnia. Na Califórnia, Legal. em São Francisco. Correr atrás dos créditos que eu já tinha do Brasil para tentar abater, para não precisar fazer todos os anos. E aí fazer a faculdade lá. E aí, assim, foi muito interessante, porque, assim, um ambiente completamente diferente, né? Sim, eu imagino. É um estado novo. Um estado novo, mas Como até um estudante. conceito, né? Como estudante, e aí eu já estava... A primeira vez que eu fiz faculdade, eu tinha 18 anos. Sim. Eu era solteira, novinha, Sim. 18 anos, e agora eu estava voltando a fazer faculdade, já mais velha, casada, Sim. com a garotada, Cabeça, né? É verdade. E é com a garotada americana. E eu lembro, a primeira Nossa. aula que eu tive de inglês da faculdade, eu lembro que o professor olhava assim para o meu relatório, o papel que eu escrevi lá, e falou assim, olha, não tem... Ele falou assim mesmo para mim, não tem uma sentença aqui que eu consiga considerar. Uau. Eu falei, nossa... Vou ter que estudar inglês Ok. além de tudo. Ok, tá bom. Aí tinha a salinha lá de ajuda aos alunos, eu estava lá, tipo, todos os dias para... Pagando. Isso é muito importante o que ela tá falando. Que, assim, muitas pessoas veem o resultado, Yes. mas não vê a jornada. Tudo isso que a gente está dividindo aqui são os resultados, né? Mas tudo isso acontece não por uma fé cega, por uma fé Sim. onde você senta e espera que as coisas aconteçam. Eu nunca me formei no Brasil. Eu sempre fui autodidata. Eu falo 4 línguas e lógico que o português veio da escola, Sim. de casa, mas as outras 3 eu aprendi sozinho: inglês, espanhol e italiano. Aprendendo a falar italiano, quando eu trabalhei na TIM do Brasil, me abriu portas com uns executivos italianos e eu acabei lançando um dos maiores projetos da TIM Brasil, da parte de comercial, de B2B no Brasil, que foi o BlackBerry. Uau. Que me levou depois para a Nokia, que me trouxe para cá. Quando a gente estava aqui, trabalhando na Nokia, eu voltei a estudar. Fiz faculdade nos Estados Unidos, fiz certificação de marketing digital na NYU, ralando enquanto estava trabalhando. Nesse processo de venda da casa, para quem estava buscando, na verdade foi um processo onde nunca nos Estados Unidos acontece do vendedor sentar com o comprador. Sempre tem os intermediários. Sim. A gente conseguiu fazer um contrato de locação para venda, Uau. porque eles não conseguiam comprar diretamente, porque eles estavam vendendo a casa deles no México. A gente passou 4 horas. Eu falei, não, a gente vai fazer isso acontecer. Ai, que legal. Chamei, porque em Connecticut é com advogado, não é com um corretor. Deus. A gente sentou os 6 na mesa e os advogados não acreditavam no que estava acontecendo. Uau. A gente sentou e falou, não, vamos ponto por ponto, a gente vai fazer acontecer. Que fantástico. Então, assim, tudo isso vem o resultado é fruto de muito trabalho. Tem fé, mas tem muito trabalho. Porque se você só acreditar é aquela coisa, né? Outro dia, numa reunião, uma pessoa falou, eu fiz o meu quadro dos desejos, mas nada aconteceu. E uma pessoa falou, mas você fez alguma coisa? Ela falou, não, mas eu desejei intensamente. Não existe, né, gente? Porque tudo exige um esforço. Você foi aprender italiano por conta, foi aprender outros idiomas, você voltou para a faculdade. Então, exige um esforço nosso diário para crescimento, porque senão fica só numa ideia. E tem muita gente que só sonha. E nunca acontece, não porque o sonho dela não é válido, mas porque ela não se mexeu, né? Não se movimentou para fazer aquilo acontecer. E não é fácil, né? Assim, por exemplo, voltar a estudar depois de já ter passado por aquilo, em outra língua, com as gírias, né? A garotada, você se sentir desposicionado porque você não tem a mesma idade, tem outro estilo de vida.
Então, assim, Tem a e questão eu de lembro, ser um ele... imigrante também. Sim, eu lembro. Ele ia trabalhar, eu saía junto com ele e voltava junto com ele no final do dia, porque assim, eu fazia as aulas Aham. e depois ia para a biblioteca, porque eu sentia que eu Ganhar tinha tempo. que Sim. colocar Sim. o dobro, se não o triplo Sim. do esforço Que eles para chegar No nível onde os deles. outros Sim. já estavam, entendeu? Eu tenho uma frase que eu aprendi, eu gosto muito dela, né? Todo mundo quer ser o leão, até o dia que ele descobre qual é o trabalho do leão na selva. Uhum. E essa frase, ela define exatamente o que vocês estão falando. Todo mundo pode ver a vida do Amaury, da Grace hoje e falar assim, nossa, eu queria a vida deles. Ah, Mas você está disposto a passar a selva que eles passaram? sim. Igual muitas pessoas falam, né? Já falaram pra gente, vocês têm sorte. Não, né, não é sorte. Nós vivemos uma história. E a ideia do Pode Migrar é trazer para você que eu não vou vender uma ilusão para ninguém aqui. Essa é a minha... O Mauri já me conhece um pouquinho. A minha ideia não é vender uma ilusão. A nossa ideia é vender uma história de verdade, igual a sua. É claro que a tua carreira profissional, por méritos, né, de vocês, te abriu portas. E ele falou uma coisa que é muito importante. A sua rede de relacionamentos que você está tendo hoje, ela vai ditar para você muita coisa sobre o seu futuro. Então, toma cuidado. Presta atenção com quem você está caminhando, o que isso está acontecendo, porque, às vezes, você é o rei da selva. Só que a sua selva, ela tem 1 metro quadrado. E, assim, você não conquistou muita coisa, eu preciso te dizer. Você precisa trocar de selva, porque lá vai ter um outro rei da selva que você vai ter que aprender com ele. Então, esse conhecimento que vocês acabaram de dividir aqui, eu nunca tinha escutado em 11 anos isso que vocês falaram, da importância de se requalificar, De fazer a sua parte, de pagar um Sim. preço, né? E quem vê o cara do palco não vê o cara que estava horas estudando, o cara que estava ralando. Então, a gente precisa trazer essa consciência, Mauri. E obrigado por dividir. Não, o prazer é nosso. E assim, até para complementar o que você está falando, parte dos receios era a insegurança. Yes. Insegurança nossa, os Estados Unidos, a gente está vindo de um país em desenvolvimento e está indo para o país dos sonhos. Certo. Será que eu consigo? E, na verdade, o que a gente descobriu é que quando você dá o primeiro passo, quando você começa a fazer, a gente tem muitos pontos para agregar aqui. Sim. A nossa criatividade, Sim. a nossa mentalidade de solução de problemas, isso é muito bem-vindo aqui. Sim. E é muito bem reconhecido aqui. Então, o fato de a gente voltar a estudar e aprender e implementar e ser criativo e não aceitar o não como resposta de uma maneira positiva, abre portas. Então, assim, fica mais fácil quando você começa. Aí, uma das coisas que a gente aprendeu aí nos eventos recentes é que você não precisa saber tudo. Yes. Você começa e aprende durante a jornada. Isso é realmente muito importante para quem está imigrando ou pretendendo imigrar, é que assim, que toda a jornada começa com o primeiro passo, Yes. né? E que você aprende ao longo da jornada. E os caminhos vão se abrindo a partir do momento que você decide continuar caminhando. Acho que o que eu pensaria também é que, talvez porque isso se relacione muito a mim, é que, assim, às vezes o medo paralisa, né? Para tomar esse primeiro passo. E um outro exemplo nosso com relação a isso é que a gente ficou por muitos anos na Califórnia, 13 anos, numa situação tranquila, confortável, porque as crianças nasceram lá e a gente se tranquilizou, a gente se acomodou. Sim. Entendeu? E aí, quando surgiu a pandemia, todo mundo começou a sair da Califórnia, né? Sim. E a gente falou assim, aí agora? Vamos, não vamos, vamos, não vamos? A gente ficou 4 anos para tomar decisão. 4 anos pensando, não, vamos fazer uma lista. Os prós e os cons. Tipo assim, Sim. isso aqui são os Com prós. criança é aqui mais são- difícil, Com criança né? é mais difícil. E todas as nossas mudanças foram sempre impulsionadas por um motivo maior, que era o trabalho. Sim. Tá. Tem alguma coisa empurrando a gente para ir. Sim. Só que nessa situação não tinha nada empurrando, era a gente tomando a decisão.
E aí foi mais difícil. Então, assim, o medo realmente paralisou a gente. Então, acho que tomar por mais que tenha o medo de imigrar, seja do Brasil para qualquer outro país, seja de um estado para outro, porque é um recomeçar, é um se redescobrir, é um se reinventar, entendeu? No mínimo, terceiro dia D. É isso aí, ó. Já estamos no Teve terceiro. o segundo, que foi a ida para Yeah. Califórnia, e agora o terceiro, que foi a vinda para Orlando ano pra passado. Flórida. E a vida é feita de dias D. Muitos. A vida é feita. Grace, em qual momento o que você falaria? Deixa eu mudar o contexto, a pergunta. O que você falaria para Grace de 2008? Você mudaria alguma coisa? Nada. Isso é muito bom, né? Isso é Nada. muito bom. Foi interessante, porque eu lembro quando ele falou isso, né? Tipo assim, olha, é uma ida sem volta, você tem certeza? E eu não sei nem se você lembra disso. Eu falei assim, não, tem, vamos. Aí eu lembro até a reação dele, eu acho que eu assustei ele. Tipo assim, sabe? Nossa, mas Tem certeza? E foi interessante que foi mais, para mim, pessoalmente, foi mais fácil tomar essa decisão lá em 2008 de vir do que depois de mudar da Califórnia para Orlando. Uau. E aí eu acredito que talvez com a idade, os filhos, as crianças foi realmente o que pesou muito para gente. Mas mesmo assim, se eu tivesse que voltar, faria tudo de novo. Tudo de novo. Isso é bom. Isso é bom, isso prova que a gente está no caminho certo, né? Acho que, roubando um pouco a pergunta, para complementar, eu acho que nem para dizer que tudo vai dar certo. Que vai dar Porque aí tudo você certo. ficaria muito... Você acomoda. Acomodado. Eu acho que aquela sensação, aquele friozinho no estômago, é o combustível que Dar o passo. que faz com que a gente continue se movimentando. verdade. Não saber se vai dar certo ou não, com certeza, cria aquele anseio de continuar Mas e você de não parar. não verdade. parar. Fantástico. E agora, então, eu vou pro outro extremo. Vamos lá. Qual foi o melhor dia que você viveu? Não vale filhos. Eu sabia que vocês iam falar de filhos. Não, ele vai falar que foi casar comigo. Não, né? mas foi nos Estados Unidos, mas vocês casaram no Brasil. Então vamos lá. Qual foi o melhor dia da vida de vocês na América? Não vale aniversário nem o nascimento do filho, porque é claro, né? Não é uma Sim, categoria sim. completamente diferente, mas que você olha para trás, 16 anos nessa terra, vocês viram muitas coisas, com certeza. E para você, Amaury, depois a Jane fala com a Grace, qual foi... Tentem achar 2 dias, o seu e o seu. O melhor dia. O dia que você fala assim, cara, eu voltaria Aquela naquele dia. sensação. Eu voltaria naquele dia. Vale falar que é hoje por estar aqui com vocês, não? Esse vale. Vale, mas traz um outro. Eu acho que tiveram alguns. Tá, Vou falar pessoalmente, é isso aí. deixar você falar os seus. O dia que a gente se tornou cidadão americano foi Fantástico. extremamente emocionante. Extremamente. Por mais racional que nós sejamos, entendendo que a gente continua sendo brasileiro, Sim. enfim, você conseguir atingir aquele passo, dar aquele passo e ser aceito como um cidadão americano, onde você ganha o direito legal de continuar se desenvolvendo e buscando o seu sonho num país que acolheu a gente, é um momento extremamente emocionante. Extremamente emocionante. Eu acho que esse foi o principal para mim. E você, Grace, qual que foi? Esse foi... Foi bom, esse foi bom. Ainda bem que eu Roubou respondi a cena. primeiro. Não, roubou a cena. Você foi primeiro, você roubou a cena. Não, acho que, assim... Acho que esse foi um deles. Para mim, pessoalmente, acho que foi quando eu percebi que eu consegui mudar tudo aquilo, recomeçar a minha carreira, porque ir para uma faculdade americana e passar por tudo aquilo, e aí depois, tá bom, eu tenho aquele papel
mas e aí? Não, agora não o que eu tenho faço? emprego, entendeu? E começar, e aí achar oportunidades para conseguir chegar onde eu queria chegar e não teve um dia, mas assim, teve uma fase, um episódio assim que eu olho para trás e falo assim, eu mudei tudo, eu consegui, eu cheguei lá onde mais até do que eu esperava, entendeu? Acho que para mim isso foi importante, essa realização. E ela está sendo muito humilde, porque Eu tô percebendo na voz dela. ela esconde o ouro. Aham. Não só ela fez uma faculdade em inglês, e assim, quando a gente veio para cá, ela falava um inglês muito básico, né? Ela fez uma faculdade, se graduou na USF, na Universidade de São Francisco, mudou de carreira completamente, começou do zero. Totalmente diferente. E quantos anos? 8, 9 anos? Hoje é diretora de RH de Uau! uma startup do Vale do Silício. Uau, Just saying. fantástico. Fantástico. Ela tá muito humilde, então. Tá escondendo o ouro. Mas que história. Mas acho que se eu tivesse que ficar... engraçado, para mim o meu maior orgulho foi na época da faculdade, porque lá eles têm o GPA, que é a nota, A assim, nota do né? MEC no Brasil para traduzir para isso. Isso, é. E eu lembro que eu consegui um GPA, assim, muito alto. Acho que vai até 4, eu consegui Acho que é 5, né? Vai, 5, sei lá. Não, acho que vai até lá e até 4. Tá. E ela Assim, assim, um parâmetro. Eu consegui, vai até tipo, 3,97. Eu Uau! achava aquilo assim, gente, eu ficava assim, isso tão aí. orgulhosa. Você lembrava do primeiro dia que o professor te falou? Nossa, não, assim, aquele homem, gente, eu lembro do rosto dele certinho, ele falando assim pra mim, não tem uma sentença aqui que eu consigo salvar. Eu falei, gente do céu. Uau. Então, assim, isso pra mim, assim, eu Ficou orgulhosa. acho que assim... Sensação de vitória. Vitória, exatamente. depois vocês podem cortar se precisar, mas eu lembro, pega esse momento e logo quando a gente casou, um dia ela voltou, estava terminando a faculdade, voltou para casa chorando, porque ela participou de uma entrevista de emprego com um headhunter no Rio de Janeiro. A gente estava morando no Rio de Janeiro. E ela, na verdade, nasceu em Manaus, porque o pai dela, os pais dela estavam morando em Manaus e tal. Ela acabou nascendo lá, mas passou a vida inteira no Rio. E no currículo, no Brasil, você coloca a cidade de onde você nasceu. Sim. Então, no currículo tinha lá de Manaus, né? E tinha o currículo, ela estava estagiando ainda, então Sim. não tinha uma carga de profissional, histórico profissional. E esse headhunter, você pode confirmar, me corrigir se eu estiver errado, esse headhunter vira para ela e fala assim, não, você tem que colocar sua foto no currículo. Imagina isso. Porque aí você consegue abrir portas, alguma coisa nessa linha. Tipo assim, mudar, tipo assim, não colocar que eu era de Manaus, porque assim, sempre que você coloca o lugar, mudar Um preconceito ali várias cultural. coisas. E arrasou, falando que senão você não vai conseguir nada, você nunca vai ser ninguém. Tem um mentor meu, Alexandre Janner, já te falei um pouco dele, você precisa conhecer ele. Ele fala dos cretinos. E tá aí, um excelente cretino na sua vida. O cretino, na verdade, você tem que agradecer o cretino. Ele ensina isso nas nossas mentorias, ele ensina que você deveria fazer um busto depois do seu cretino. Porque o cretino é aquele que te impulsiona a tirar de você uma versão que nem você mesmo acredita que você pode. E está aqui o exemplo, né, desse casal, o exemplo da Grace e o Amaury, de que se reinventaram. É uma imigração completamente diferente de muitas histórias que nós vamos Sim, ouvir uma história aqui, diferente. mas é uma história que provavelmente algum executivo, alguém que está aí assistindo esse programa, se vê fechado, né, numa sala, numa Nokia. Fazer uma metáfora aqui, uma Nokia da vida ali na Faria Lima, ou sei lá onde, não sei, a Rio Branco, né, no Rio de Janeiro, que é a mais famosa. Rio Branco, Ali, não sei aonde você está sentado, mas esse dia aqui, ele foi criado por Deus para inspirar você. Que você acha que não dá para você sair dessa vida sua e viver o teu sonho. E eu quero falar de sonho. Porque o nosso sonho é
tem que envolver, o nosso sonho tem que ter pessoas. E eu quero que você fale um pouco do que você está construindo, que você está idealizando, sonhando, porque o Amaury, né, e a Grace, eles têm um coração, eu conheço mais o Amaury, ele tem, assim, um coração muito disposto a devolver as coisas. Generoso. E o que está acontecendo, Amaury, agora, na versão Amaury 2025? O que vem aí, Amaury? Fala um pouquinho para a gente encerrar. Tá vindo o resultado de uma gratidão muito grande. Gratidão que inicia com os meus pais, com os meus irmãos, com a minha família. Lógico, a família da minha esposa, que me adotou desde até antes da gente se casar. Uma gratidão por todas as pessoas que passaram pelo nosso caminho, no meu caminho, que me ajudaram a construir quem eu sou hoje e chegar aonde eu cheguei, unido a esse dom de nunca desistir, de sempre buscar uma solução criativa para um problema que aparentemente não tem solução. E acreditar que o fato da gente ter finalmente vindo para Orlando e reconectado com uma comunidade da qual a gente estava isolada por 13 anos, a gente ficou no Vale do Silício sem contato praticamente nenhum com a comunidade brasileira, e vindo para cá, tendo essa reconexão, fez com que a gente refletisse, que eu refletisse muito de como devolver. A gente sempre foi envolvido com projetos assistenciais, desde do Brasil, com o Sonhar Acordado para crianças, na Califórnia, com o projeto Open Hand para doenças terminais. No Vale do Silício, fui mentor voluntário lá do GSV Labs, do Google Launchpad. Mas vindo para cá, no último mês, realmente aflorou esse anseio por devolver. E, aparentemente, a gente encontrou aí rapidamente uma forma de criar uma aceleradora para empreendedores brasileiros aqui nos Estados Unidos, onde a gente pode usar não só a minha experiência, mas a experiência de pessoas que estão ao nosso redor, de que a gente tem acesso, para complementar as mentorias que já existem hoje, mas de uma maneira personalizada. Então, ajudar aos empresários, empreendedores brasileiros que já estão aqui, que já estão iniciando o trabalho deles aqui, mas que por diferenças culturais e por falta de acesso a conhecimentos e a profissionais que hoje são caros nos Estados Unidos. Se você for contratar um CFO, por exemplo, na área financeira, um CMO de marketing e vendas, são 200, 300, 400 mil dólares. Então, por falta de acesso e por falta de conhecimento, acabam não conseguindo se desenvolver tão rápido. E com uma consultoria relativamente curta, mas cirúrgica, a gente consegue alavancar e acelerar esse crescimento de uma maneira sustentável. Que fantástico. Desde do ponto de vista para que eles continuem ou para que eles cheguem no investimento. E tem muitas pessoas que reconheceram o valor desse trabalho, a demanda por esse tipo de suporte. Então, a gente está se conectando aí a fundos de investimento e tudo mais que estão suportando essa ideia. Então, a gente já começou, um projeto de aceleração que vai durar 1 ano, sendo que as 12 primeiras semanas desse processo de aceleração vai ser consultoria personalizada em diferentes áreas, não só na área de diferença cultural de negócios no Brasil e nos Estados Unidos, mas também em áreas específicas de estratégia, de marketing, de vendas, de operação, de gestão financeira, para ajudar essa alavancagem, chegando até o ponto de fazer o pitch para investidores para arrecadação de investimento. Que fantástico. Então, a gente já tem aí algumas empresas que já estão entrando no processo. A gente deve começar a primeira rodada agora, o mês que vem. E a partir daí, o céu é o limite. Então, nós vamos ter que marcar um outro episódio para falar só disso, porque isso é um conteúdo riquíssimo. Porque existe, infelizmente, uma narrativa mentirosa de que o imigrante, ele sai do Brasil, vou falar aqui de América, que é o nosso contexto,
você vai sair do Brasil, vai vir para cá para você ter que trabalhar na limpeza, na construção, no pesado. Isso é uma mentira. Uhum. Você não precisa anular a sua vida para vir para uma nova nação. Você precisa, na verdade, se conectar e estar no ambiente certo para você entender e aprender como fazer as coisas certas. Então, o Pode Imigrar, ele é um canal que eu vou usar toda a minha força e a minha energia para trazer para vocês uma forma, um caminho, um insight. Eu não sei se você consegue absorver tudo que foi falado aqui. Eu gostaria de ficar aqui por horas falando, mas nós vamos ter que terminar, mas nós vamos ter o número 2, com certeza, porque tem muita coisa aqui para eles transbordarem na vida de vocês e na minha, na da Jane também. Mas eu quero que você assista de novo. Eu vou fazer uma pergunta antes de terminar. Com papel e caneta. Olha a quantidade de insights que eles trouxeram aqui. E se você se sente hoje impotente, se você se sente hoje incapaz de fazer isso, porque você pode estar olhando para o Amaury e falar, mas ele era executivo da Nokia. Para ele é fácil. Para ele foi pra fácil. ela é fácil. Geralmente a gente pensa isso do outro. Normalmente sim, mas a gente tem o exemplo aqui, ó, da Grace. Ela parou tudo, foi do zero. Sabe para onde ela foi? Voltou para a faculdade. Foi começar do zero, se reinventou, se reconstruiu e surgiu ali uma nova carreira, uma nova paixão. E hoje ela está aí, ó, assumindo o cargo de liderança e liderando pessoas que, quem sabe lá atrás, falaram para ela que nem uma sentença ela saberia escrever. Então, Jane, faça aí a sua pergunta e nós vamos encerrar. Grace, vou fazer a pergunta para você. Qual a mensagem você dá para a mulher que está hoje no Brasil e ela está pensando em imigrar, vem o desejo dela? Qual a mensagem que você dá para ela? Para a mulher que ela se formou, ela tem na faculdade, ela está começando a vida profissional dela, mas ela tem um desejo de ir sair do Brasil, de viver em outro país, mas ela não quer ir para a limpeza, né? Uhum. Ela quer um caminho. Ela viu a sua história, ela se inspirou na história de vocês. Qual o conselho que você deixa para essa pessoa? É pesquisar. Eu sou muito de pesquisa. Pesquisa os grupos que vão te conectar, as pessoas certas. Eu acho que é muito o que está sendo falado aqui hoje, né? Pesquisa os grupos, pesquisa as pessoas certas. Tenta se conectar com pessoas que já estão aqui, trabalhando na mesma área que você quer atuar. Ou amigos que já estejam aqui. Talvez você não conheça ninguém que esteja na sua área de trabalho. Conecta com os amigos ou pessoas conhecidas que já estão aqui. Pergunta se eles conhecem alguém dessa área. Então, assim, toda essa parte de pesquisa, eu acho que é muito importante. Uma outra coisa que eu pensei também foi o lado de quem vem como esposa, né? Porque sim, também. Quando eu vim, também foi como esposa. Eu não vim com um projeto, como uma coisa de querer empreender, e vim como esposa. E isso foi difícil, porque eu tive que abrir mão do que eu já tinha consolidado lá, né? Então, assim, eu pedi demissão do trabalho e vim. Então, assim, no nosso casamento, pelo menos, a gente sempre um seguiu o outro. Seja em qualquer coisa. Uhum. Como ele liderava essa parte do trabalho, eu segui ele. E por mais que seja um desafio, você se reinventa. E aí você acha uma nova paixão. E se você já tem aquilo e você quer ir independentemente, se cerque de informação, procure pessoas. Se você não conhece quem trabalha nisso, onde você quer emigrar, procure quem conheça, né? Yes. E se cercar de pessoas que vão trazer isso para você. Fantástico. Se você vem se você está indo com um marido ou um parceiro que já está com isso, as coisas acontecem. Você precisa só manifestar. Foi uma palavra que a gente usou muito esse ano, né? E manifestar isso. E a força do pensamento, ela move montanhas. É verdade. Entendeu? É verdade, é a fé. Ela move montanhas, mas é aquilo que você falou, não adianta só pensar e não fazer. Não. Então, é a combinação. Exatamente. É a combinação dos dois que leva a isso. Fantástico, fantástico, muito bom. Eu ficaria aqui
Nossa. Pelo menos 2 horas. Fácil. Muito obrigada, Grace. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, Mauri. Obrigado, Mauri. Excelente. Obrigado, Grace. Vocês derramaram, vocês transbordaram. Na verdade, essa é a palavra. Eu sei que vai ficar repetitivo, mas eu vou ter que falar. Queria eu ter tido a oportunidade, há 12, 13 anos atrás, de conhecer pessoas como vocês. Porque, assim, é um privilégio, realmente, hoje. Né? Eu falo para a Jane que foi o melhor dinheiro da minha vida ter investido naquele final de semana por ter conhecido o Amaury, uma das pessoas que eu me conectei mais a fundo naquele final de semana. E você falou algo das conexões, eu paguei um preço. O Amaury também pagou um preço. A gente vai ter que pagar um preço para ter acesso a algumas coisas. E não queira as coisas de graça. Não queira as coisas de graça. Pague o teu preço. Porque quando você chegar numa mesa dessa aqui, você sentar e contar uma história dessa, você vai falar que você vai ficar arrepiado, porque você vai ter brio do que você está falando. Porque você sabe o preço que você pagou para você sentar numa mesa dessa e você contar a sua história. E eu tenho certeza que esse casal só está aqui porque eles são um casal, que eles podem entrar e sair em qualquer ambiente, porque eles não devem nada para ninguém. Então, eu quero terminar esse podcast como todos que eu vou terminar. Que você pare hoje, agora, nesse momento, 5 minutos do seu dia. Tudo isso aqui vai acabar, tudo isso vai passar e vai acontecer um dia, a sua última imigração. Essa é a maior e a mais importante de todas as imigrações. Para onde você vai depois que tudo isso aqui acabar? Eu quero que você medite, eu quero que você busque em um Deus a direção para a sua vida eterna, no que você vai fazer e o que você vai desfrutar. Eu amo a palavra desfrutar. Trabalhe muito duro hoje para você ter o seu desfrute. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Não esquece, Mauri, Grace, muito obrigado. Privilégio nosso. Meu amor, obrigado por mais um episódio juntos. Não esquece de curtir, comentar, seguir, compartilhar. Manda pro papagaio, manda para todo mundo. Ajuda a gente, compartilha e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera. Tchau. Deus abençoe. Obrigada.